esta instrução normativa 01, publicada no dia 22 de fevereiro de 2021, demonstrando com muita clarividência que essa instrução ela não é uma iniciativa isolada da parte do governo brasileiro, do Estado brasileiro. Ela está e ela é publicada num contexto de uma série de outras agressões aos povos indígenas, aos povos originários e seus direitos, de modo particular, o direito fundiário desses povos. Então, relativamente ao direito à demarcação, ao reconhecimento de demarcação dessas terras, né? Como o cacique Babau falou, está totalmente paralisado, não tem nenhuma iniciativa da parte do governo para dar sequência às demarcações. Ao contrário, o que o governo estava promovendo era uma tentativa de retroagir com processos que já estão em demarcação, inclusive o caso da terra indígena Tupinambá, onde exatamente o cacique Babau reside, enfim. Então, só não avançou mais nesses processos de retroagir nos procedimentos de demarcação em função de decisão do Supremo Tribunal Federal, que retirou a validade, enfim, do parecer 001 de 2017, que o governo Bolsonaro vinha usando para aplicar a tese do marco temporal, o que foi deslegitimado, né, pelo Supremo Tribunal Federal. Além disso, então, outras instruções, outros instrumentos já estão em uso, como a Instrução Normativa 09, né, de 2020, que prevê, veja bem, a possibilidade de registro em cartório de terras privadas que incidem, que se localizam no interior de terras indígenas já ainda não homologadas, mas que muitas delas podem estar, inclusive, por exemplo, com identificação e delimitação publicado, com portaria declaratória publicada, né? Então, são uma série de ações que atacam o direito dos povos relativamente ao direito ao reconhecimento e demarcação de suas terras. No caso da Instrução Normativa 01, ela se aplica mais diretamente às terras já demarcadas, aquelas que já estão regularizadas, que estão na posse dos povos indígenas. Então, essa instrução normativa, na verdade, ela é uma instrução normativa conjunta, assinada pelo presidente da FUNAI, Fundação Nacional do Índio, que é um órgão ligado ao Ministério da Justiça, e pelo presidente do IBAMA, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, ligado ao Ministério do Meio Ambiente, e ela se aplica ao processo de licenciamento ambiental de empreendimentos ou atividades localizadas ou desenvolvidas no interior das terras indígenas, cujo empreendedor são os indígenas, por meio de associações, ou diretamente via comunidade indígena, e também organização mista de indígenas e não indígenas, além também de citar a cooperativas de modo genérico, né, de modo genérico. Então, aqui está, na nossa avaliação, a questão central, né, a possibilidade da exploração das terras indígenas já demarcadas por não indígenas, né, e num modelo de exploração predatório, porque se trata exatamente a medida, né, para um processo para legalizar, por exemplo, desmatamento dentro de terras indígenas para a produção, muito provavelmente, de commodities agrícolas, né, e não de alimentos saudáveis, portanto, numa outra perspectiva que nós vamos avançar mais à frente. Mas eu queria dizer que a Constituição brasileira, a lei maior do nosso país, em seu artigo 231, estabelece que são reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças, tradições e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. No inciso 1º, diz assim, do artigo 231, são terras tradicionalmente ocupadas pelos povos indígenas,
aquelas habitadas em caráter permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários ao seu bem-estar e as necessárias à sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições. E o inciso segundo, ele é mais explícito ainda, e aqui a questão-chave. As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se à sua posse permanente, cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios, dos lagos nelas existentes. Esses dispositivos constitucionais, direitos duramente conquistados pelos povos originários do nosso país, e introduzidos no texto constituinte, não o foram por acaso. Existem razões para que esses direitos às terras e ao usufruto exclusivo dessas terras tenham sido grafados no texto constitucional. O constituinte originário, para aprovar esse texto constitucional, sempre destacando, a partir de uma longa, persistente, organizada e sofrida, inclusive, luta dos povos indígenas, considerou muitos elementos, inclusive o histórico de esbulho territorial praticado contra povos indígenas em várias regiões. Mais uma vez, considerou tudo isso para grafar esses direitos, esses institutos, inclusive o Instituto do Direito ao usufruto exclusivo. E aqui eu chamo a atenção, Cláudio, aos demais, especialmente aos povos, lideranças indígenas que acompanham esse programa em todas as regiões do Brasil. Chamo a atenção para um caso concreto, o processo de esbulho levado a cabo pelo Estado brasileiro, tendo à frente um outro órgão indigenista, que não a FUNAI, no caso, o Serviço de Proteção ao Índio, o SPI, que foi o órgão indigenista vigente no Brasil desde 1910 a 1967. Veja bem, em 1856, o governo do Estado do Rio Grande do Sul havia oficializado a primeira grande redução das terras indígenas no Estado do Rio Grande do Sul. Delimitou uma área compreendida ali entre os limites naturais do Rio Uruguai ao norte, o Rio Passo Fundo ao oeste, o Rio da Várzea ao leste e os campos de Sarandi ao sul. Calcula-se que este perímetro chegue a aproximadamente 420 mil hectares de terra. Esta demarcação ela foi feita a fim de diminuir a resistência e os enfrentamentos que os caigangue, principalmente, faziam ao avanço do processo de colonização no território do Rio Grande do Sul. Já em 1912, portanto, aproximadamente 50 anos depois, já sob o comando do Serviço de Proteção ao Índio, esta área acima descrita, reservada, como disse, aos indígenas em 1856, foi drasticamente reduzida mais uma vez. No interior dessa área, como disse antes, que abrangia mais ou menos 420 mil hectares, foram demarcadas as terras indígenas Serrinha, com 11.950 hectares, e a terra indígena Nonoai, com 34.950 hectares. O restante da área, mais ou menos 373 hectares, foi disponibilizada para o avanço da colonização. Mais à frente, cerca de meio século à frente, nas décadas de 1950 e 1960, mais ou menos, o SPI, portanto, o órgão indigenista anterior à FUNAI, em conluio com as forças políticas e econômicas da época, promoveu uma nova onda de esbulho territorial contra os povos indígenas da terra indígena Serrinha, que foi totalmente extinta, né, e da terra indígena Nonoai, cuja posse dos indígenas foi reduzida a aproximadamente 3 mil hectares. Todos os caigangue da terra indígena Serrinha foram carregados à força em caminhões e despejados neste pequeno espaço de terra que restou sob a posse dos caigangue de Nonoai. E qual foi o mecanismo usado pelo SPI para chegar a ter essas condições de extinguir a terra indígena Serrinha
e de reduzir drasticamente a terra indígena Nonoai, naquele período. Veja bem, no início, o SPI permitiu que os não indígenas retirassem árvores caídas. Ah, já estão caídas, não vai aproveitar, então liberou para a retirada. Na sequência, terminadas as árvores caídas, permitiu o SPI que os não indígenas entrassem para retirar as árvores adultas. Mais à frente, permitiu parcerias com colonos que foram se apossando das terras indígenas, promovendo o desmatamento com corte raso e estabelecendo unidades de produção dentro das terras indígenas. Os indígenas eram, inclusive, obrigados ao trabalho forçado nessas terras. Por fim, o governo do estado concedeu títulos de propriedade aos não indígenas que haviam se apossado destas terras. Então, o Instituto Constitucional do Usufruto Exclusivo dos povos indígenas relativamente às suas terras existe na Constituição brasileira exatamente para que se evite que processos de esbulho semelhante a esse que relatei voltem a ocorrer no país. E ainda é importante a gente destacar que essa instrução normativa, a 01 de 2021, ela foi formulada na gestão do atual presidente da FUNAI, nomeado pelo governo Bolsonaro por indicação direta da bancada ruralista, Frente Parlamentar Agropecuária, isso é de conhecimento público e notório. Esta bancada ruralista é composta, inclusive, não exclusivamente, mas inclusive por deputados federais oriundos do Rio Grande do Sul, que são exímios conhecedores desse histórico desbulho territorial praticado contra os povos daquele estado. Então, a bancada ruralista, e eu estou convencido disso, junto com grandes corporações empresariais multinacionais, estão por trás da edição dessa instrução normativa, que abre as portas das terras indígenas do Brasil, de todo o Brasil, para que essas terras sofram processos de esbulho no presente e no futuro, mais próximo ou mais distante, tendo a chancela das assinaturas oficiais de autoridades e órgãos públicos, a exemplo do que ocorreu com o SPI, extinto em 1967, exatamente sob intensas denúncias expostas à época pelo relatório Figueiredo, sobre o qual acho que as pessoas que aqui acompanham certamente têm mais informações. Então, acho que a título introdutório, para destacar esse processo, né, de que a instrução 01, ela é um instrumento para facilitar o processo de exploração territorial das terras indígenas já demarcadas, terras públicas, terras da União, mas tem no seu bojo um componente forte, potencial de instrumento para promover o esbulho territorial daquelas terras que já estão demarcadas. Portanto, o governo Bolsonaro não atua apenas para não demarcar, atua para retroagir nos procedimentos de terras que estão em demarcação, mas atua também para tentar promover a exploração comercial, industrial, para favorecer as grandes corporações dentro das terras indígenas e também para promover o esbulho dessas terras, a retirada da posse e, mais para frente, a retirada também da propriedade, entre aspas, destas terras. A principal força de resistência a tudo isso são os próprios povos indígenas, os próprios povos originários. Eles têm demonstrado por inúmeras maneiras, né, toda essa resistência. De fato, o CIMI, por meio do relatório de violência contra os povos indígenas do Brasil, dados de 2019, demonstrou uma aceleração, um aprofundamento do processo de invasão territorial, né, tanto para a extração de bens naturais nas terras indígenas, quanto, inclusive, em muitas situações de apossamento ilegal, né, de tentativas de esbulho territorial. E essa instrução normativa dá combustível
para essas pessoas, dar combustível para esses criminosos continuar invadindo, porque ela serve como uma instigação, serve como um incentivo a mais de que eles, cometendo os crimes que estão cometendo agora, podem, mais à frente, lucrar financeiramente com esses crimes. Portanto, é extremamente grave. Por isso que combater essas iniciativas administrativas da parte do governo Bolsonaro também é estratégico, né? E os povos, suas organizações, as organizações de apoio, entre elas o próprio CIMI e outras, enfim, temos feito um esforço muito grande nesse sentido. Temos contado também com o apoio em muitas regiões do próprio Ministério Público Federal, procuradores da República, que têm operado também, por exemplo, contra a Instrução Normativa 09, tem pelo menos 15 ou 16 decisões judiciais em diferentes regiões do Brasil, né, que anulam os efeitos da Instrução Normativa 09, né, e nós esperamos que o judiciário, ele determine, tão logo provocado, a nulidade absoluta dessa Instrução Normativa 01, porque ela está em confronto direto com o texto constitucional. Veja bem, a hierarquia das normas jurídicas no Brasil ela é muito evidente, muito clara, né? Porque no topo está a Constituição Federal, a Constituição da República Federativa do Brasil, a lei maior do país. Abaixo da junto a isso estão também, né, as convenções internacionais que são internalizadas, como a Convenção 169, por exemplo, aprovada pelo Congresso, sancionada pela Presidente da República. Quando isso acontece, elas ganham caráter constitucional, estão no patamar, né, do texto constitucional. Abaixo delas estão as leis, né, e aí são as leis ordinárias, as leis complementares, medidas provisórias, decretos legislativos, resoluções e por diante. Abaixo estão os decretos regulamentares, né, do Poder Executivo. Por exemplo, o decreto 1775, de 96, que é o decreto que regulamenta o procedimento administrativo de demarcação de terras indígenas no Brasil, vigente até hoje. Esse é um decreto. A instrução normativa, ela está entre os outros atos, as outras normas dotadas de menor extensão. Portanto, uma instrução normativa não pode se sobrepor ao texto constitucional, em maneira alguma. E, no caso, essa tentativa do governo Bolsonaro é sobrepor, é confrontar, é atacar o Instituto, especialmente o Instituto do Direito Exclusivo dos Povos Indígenas, como disse antes, com as intenções, de primeiro plano, a exploração dessas terras por não indígenas. Mas, acoplada com essas intenções de primeiro plano, estão as intenções também de promover processos ou novas fases, novas ondas de esbulho possessório contra terras indígenas no país. A exemplo que aconteceu, como eu relatei, em 1856, depois, 50 anos depois, 1912, houve a redução dentro da área reservada em 56, depois, na década de 40 e 50, houve redução e extinção de terras reconhecidas em 1912, e agora o governo está querendo extinguir essas terras que foram reconhecidas num passado mais ou menos recente. Então, é importante que os povos indígenas estejam atentos a isso, estejam atentos, porque o governo ele tenta jogar a isca, tenta confundir, tenta usar esse instrumento para dividir, é um instrumento também de perfil de estratégia divisionista, para tentar jogar umas lideranças, uns povos contra os outros, e com isso dividir o povo, os povos, e com a divisão, avançar com seus interesses, seus tentáculos, e aí avançar com os interesses das grandes corporações. Não tenho dúvidas que por trás disso tem, claro, a ação política da Frente Parlamentar Agropecuária, a bancada ruralista, tem o interesse de fazendeiros regionais, locais, enfim, no interior de terras indígenas, mas tem, sobretudo,
o interesse das grandes corporações multinacionais que dominam toda a cadeia produtiva das commodities agrícolas no país. Eu estou fazendo um trabalho para um curso de Direito Agrário, especialização de Direito Agrário, e eu peguei exatamente esse tema da cadeia produtiva da soja, e é impressionante, o capital nacional, ele não tem praticamente nada de participação no processo de produção da soja. Só para ter uma ideia, a participação brasileira nas etapas mais intensivas da cadeia da soja, em termos de tecnologia e capital, gira em torno de somente 12,4%, sendo 2,4% na produção de sementes, 4,8% na de fertilizantes, 0,6% na etapa dos agrotóxicos, 0,3% na questão das máquinas e 4,4% na questão da agroindústria. A maior participação do capital nacional nessa cadeia da produção de commodities da soja, por exemplo, está no custo da terra, calculado em aproximadamente 13,3% do total da participação. E no trabalho, na mão de obra, que aí tem uma participação, por óbvio, maior. Só que é exatamente aí que essas corporações multinacionais estão operando. Por quê? Porque elas querem ampliar o controle do acesso e da posse da terra. Estão trabalhando exatamente para isso, para não só operar e ganhar dinheiro como já ganham, com a venda de semente, de agrotóxico, de fertilizantes. Eles querem ganhar com o próprio controle territorial. E para isso, e aí essa instrução normativa está nesse contexto, mas ela não é também um elemento isolado, uma ação isolada. Veja bem, Cláudia, Viviane, irmã Maicon, todos que nos acompanham. Em dezembro de 2020, agora, no finalzinho do ano passado, o Senado Federal aprovou a Lei 2963 de 2019. Essa lei permite a aquisição, a compra de terras por pessoas físicas e jurídicas de capital estrangeiro. Essa lei agora vai tramitar na Câmara dos Deputados. Certamente vai tramitar com muita rapidez, com a atual composição, né, da Câmara dos Deputados, com controle absoluto da bancada ruralista. E com isso, caso aprovada, dentre outros elementos, por exemplo, ela permitirá que até 25% do território de cada município do território brasileiro poderá ser comprado, adquirido, apossado por capital internacional. Portanto, também nesse aspecto da soberania nacional, da soberania alimentar, da segurança alimentar do Estado brasileiro e dos povos indígenas, é fundamental que essa lei seja atacada e que essa instrução normativa seja derrubada pelo Congresso, pelo Supremo, enfim, pelo Poder Judiciário, e esperamos que o Ministério Público, a Defensoria Pública da União, né, as organizações indígenas já estão se mobilizando para isso, né, tem havido reuniões da Mobilização Nacional Indígena, que congrega organizações indígenas, indigenistas, né, de apoio, enfim, né, que estão analisando as possibilidades jurídicas de questionamento desse instrumento agressivo contra os povos, agressivo também contra a população brasileira e agressivo contra o Estado soberano, o Estado democrático, o Estado brasileiro. A disputa de narrativa, né, é um elemento central na disputa política. E acho que é fundamental, cada vez mais, cada organização progressista que pensa na vida, pensa no bem comum, nos princípios e valores como o da solidariedade, né, possa cada vez mais se apropriar coletiva, institucional e individualmente desses instrumentos e utilizar esses instrumentos de comunicação nessa luta, na disputa de narrativa, porque isso cumpre um papel central nesse processo de libertação
e de expulsão, digamos assim, desse governo genocida que está à frente, conduzindo os rumos em nosso país. Esperamos que ele se desfaça o mais rapidamente possível para o bem das pessoas, né, aqui no Brasil.